Fui educado por uma biblioteca. Os livros, escolhidos livremente por mim, ao capricho das leituras vadias, foram os meus únicos aios e pedagogos. O mundo em que gravito é de papel. Dou-me bem nele e sinto-me desorbitado quando saio dele. Pensei essa fala do romance de Eduardo Frieiro, publicado em 1927, o primeiro de seus livros na sua longa bibliografia, O Clube dos Grafômanos. Essa frase foi dita pelo personagem Bento Pires, uma espécie de alter ego do autor, e é uma síntese perfeita de quem ele foi. Eduardo Frieiro nasceu em Matias Barbosa, distrito de Juiz de Fora, Minas Gerais, em 5 de julho de 1889, e morreu em Belo Horizonte em 24 de março de 1982, aos 92 anos de idade. Sua família, imigrantes galegos, transferiu-se para a capital mineira em 1898, cidade na qual ele viveu até a sua morte. Autor de romances e ensaios, foi professor catedrático da prestigiada UFMG. Ele foi também o primeiro diretor da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais. Fundou, nos anos 1930, a Sociedade Editora Amigos do Livro, que teve entre seus 20 sócios nomes como Carlos Drummond de Andrade, Aníbal Machado e Ciro dos Anjos. Sua vida se realizou em torno da palavra escrita. Foi tipógrafo desde tenra idade, revisor, redator, escritor e professor. De operário a intelectual, afável e retraído, fez das letras o seu mundo. Oriundo de uma família de origem modesta no âmbito social, cultural e econômico, foi o mais eloquente espécime do autodidata forjado nessas Minas Gerais e, quiçá, no Brasil. É possível, tomando os devidos cuidados para não confundir vida e obra, extrair informações sobre o autor da biografia do personagem Bento Pires. No capítulo 4 do romance Clube dos Grafômanos, intitulado Bento Pires Autodidata, o narrador diz o seguinte: Bento Pires não tem diplomas e orgulha-se disso. Desde que saí da escola primária, aos 12 anos, dizia ele, tenho aprendido tudo sozinho, sem mestres, sem direção alheia. Aprendi o que me agradava, o que correspondia à natureza do meu espírito. Não há dúvida que guardo certo ressaibo contra as lacunas de minha educação. Certo despeito contra as pessoas afortunadas e desde o berço encontraram todas as facilidades na vida: fortuna, posição, mestres, livros, cultura. Em compensação, ficou-me o orgulho viril de ter vencido todas as dificuldades pelo meu próprio esforço. E continua o personagem Bento Pires. A vida foi-me dura no começo. Meus pais eram imigrantes espanhóis, agregados numa fazenda de café em São Paulo. Tive apenas 2 anos e meio de escola primária. Ainda assim, fui aluno desatento e medíocre. A professora não fazia o menor caso de mim, tratando-me até com certa impaciência e rispidez. Suas preferências iam, naturalmente, para as crianças bonitinhas, bem vestidas, vivas e alegres. Eu era desgracioso, pobre, tímido e nada expansivo. A escola tornara-se-me logo odiosa. Sem eu saber, o desdém da professora feria fundo a minha vida interior. Eu lia tudo, lia mesmo, com inexplicável interesse, as questiúnculas gramaticais.
Todo o dinheirinho que me caía nas mãos, eu o gastava em livros comprados a colegiais do meu conhecimento. Também estes me davam, às vezes, lições ocasionais, apressadas. Os comuns passatempos infantis não me atraíam. Nunca empinei papagaios, nem foram inventados para o meu recreio o peão, o bilboquê ou o diabolo. Outro personagem do romance, o poeta Vitoriano Ruas, dirá o seguinte de Bento Pires: é o tipo acabado do autodidata, espírito curioso e inquieto. Tem percorrido sozinho, ao sabor de sua fantasia, o mundo obscuro do conhecimento. Dotado de formidável capacidade de leitura e conhecendo a fundo vários idiomas, Bento Pires vai libando em todos os livros e em todos os autores antigos e modernos. Sua douta ignorância, como ele mesmo diz, habilitou-o a respingar em todos os assuntos com perfeita impunidade. Nada lhe é estranho. A filologia, a história, a sociologia, a literatura de ficção, a crítica de arte. Bento Pires tem sido sucessivamente socialista, anarquista, faquirista, romântico nietzscheano, pragmatista, behaviorista, flibusteiro do conhecimento, caçador furtivo da cultura, conhece todas as tretas com que se apanham as ideias. Fica, pois, evidente o tom autobiográfico desse primeiro romance de Eduardo Frieiro. O jornalista mineiro Humberto Werneck publicou no jornal O Estado de São Paulo, em 7 de julho de 2015, uma matéria sob o título Um Mestre da Maledicência. Em determinado trecho, ele vai trazer informações de caráter biográfico que coincidem quase que completamente com aquelas que vimos agora há pouco relacionadas ao personagem Bento Pires. Diz o jornalista: a autoridade e experiência para dar lições é o que não faltava ao autodidata Frieiro, moço pobre, filho de imigrante galego que não pôde ir além do curso primário e ainda assim chegou a professor catedrático de literatura espanhola. Muito além de bibliófilo, montou e dirigiu a maior biblioteca estadual de Minas. Não se interessava apenas pelo texto. Começou como tipógrafo e veio a ser um refinado conhecedor das artes gráficas. A ele se deve a irretocável primeira edição do livro de estreia do poeta Carlos Drummond de Andrade, Alguma Poesia, de 1930, hoje disponível em edição facsimilar. No Rio, o passadista Medeiros e Albuquerque não viu poesia alguma no volume, mas reconheceu nele alguma tipografia. Em um dos seus livros mais admirados e prestigiados, Os Livros Nossos Amigos, publicado em 1941 em primeira edição, do qual vou me ocupar mais adiante, a título de prefácio há um texto intitulado Alguns Apontamentos, de Moacir Andrade, que foi amigo de Frieiro por aproximadamente 60 anos. Diz ele que Frieiro é o exemplo mais luminoso de autodidata que o Brasil pode apresentar. Há outros muitos exemplos, sem dúvida, mas o dele parece-me o mais curioso pela formação e carreira do escritor, que é, sem dúvida, mestre maior das letras no país. O que só não sabem os que ainda não o leram, e estes perdem pontos de sua culturação por tal descuido. Não se instruiu em escolas, pois não foi o menino além da escola primária de uma antiga professora. O restante imenso ele procurou sozinho, mas metodicamente, rigorosíssimo no estudo curricular das matérias dos antigos ginásios da época. Feito, porém, por ele em casa, avaliando o progresso de seus conhecimentos,
para ele mesmo promover-se ao período seguinte, professor e aluno numa só pessoa, e ambos criteriosos, o professor exigente e o aluno querendo saber. Com esse sistema curioso de estudar sozinho, dominou todas as matérias que constituíam, na sua juventude, o chamado curso de Humanidades. E assim, lá foi estudando sozinho. Assim penetraria nos estudos de ordem universitária, percorrendo os livros todos necessários que ia buscando, mas sem qualquer mestre exterior. E desse modo, sem diploma, ficou douto em tudo o que é oficialmente requerido para a pompa de um diploma universitário. Foi essa proeza vitoriosa, completada por sua vontade firme de equipar-se intelectualmente, sempre mais, mas sem dar saltos, tudo ordenadamente, nada de estudos pela rama.